Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, se eu te perguntar, Mikhail Tal, o Mago de Riga, ele era um jogador tático, ou um jogador posicional, ou um jogador de finais, ou um jogador de contra-ataques? Talvez muitos de vocês respondam, ele era um jogador tático, mas na verdade ele era tudo isso junto, tá bom? O Mikhail Tal, ele era um jogador completo. É claro que ele é mais conhecido pelos sacrifícios, a gente tem partidas maravilhosas, ele é conhecido como o Mago de Riga, mas isso não quer dizer que ele não tinha um entendimento profundo das questões posicionais aí do xadrez, tá bom? Quero agradecer aí a sugestão do meu amigo mestre internacional Rezende, aí o mestre Rezende, e ele me sugeriu até essa partida como uma das grandes partidas posicionais aí do Mikhail Tal. Vamos dar uma olhada então. O Mikhail Tal de brancas abre com o peão da dama D4. E temos aqui F5 pelo Frank Reinemer, a defesa holandesa, né? Aqui temos cavalo em F3 pelo Mikhail Tal, cavalo F6, bispo G5, cavalo em E4 atacando o bispo já. E aqui o Mikhail Tal vai para um lance interessantíssimo. H4, olha que legal isso. Claro, o bispo já estava protegido, mas qual que é a ideia de H4? Já começa um ataque na ala do rei, já fica perigoso. A partida seguiu com cavalo por G5 e agora H por G5. E aqui o Mikhail Tal já tem um peão aqui que incomoda bastante na posição do adversário. E vamos ver como é que ele vai explorar isso. A partida seguiu com G6, cavalo C3 desenvolvendo D5 e agora dama em D2. Olha que interessante, o Mikhail Tal já colocando pressão na casa de H6. Então aqui ele apostando tudo nesse peão aqui em G5, que fica incomodando aqui o campo do adversário. A partida seguiu com o bispo em G7, agora dama em F4, aqui pelo Mikhail Tal, segurando aqui o lance E5 das negras, então impedindo esse lance, já são 3 peças, reforçando aqui a casa G5, reforçando G5 e reforçando H6. Muito bem colocada a dama aí do Mikhail Tal. A partida seguiu com C6 e agora, além de tudo, existia uma pressão lá em C7, né? Que dama monstra em F4. C6, evitando os tipos de ataque lá em C7. E agora grande roque, simplesmente aí pelo Mikhail Tal, protegendo o rei e colocando a torre aqui, dando apoio para o peão de D4. Dama D6 foi jogado? Claro, né? Todo mundo quer trocar dama contra o Mikhail Tal. O Frank Reinemer não é exceção. Ele propõe aí a troca das damas e o Mikhail Tal faz o lance G3, protegendo aqui a dama para ficar com uma estrutura bem forte de peões nas casas escuras. A partida seguiu com o bispo em E6 e agora E3, simplesmente possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras, cavalo em D7, bispo D3, bispo aqui em F7 e agora sim o Mikhail Tal decide que é hora de trocar as damas. Dama por D6, E por D6. E por que será que o Mikhail Tal trocou as damas? O que será que Mikhail Tal quer fazer agora aqui nessa posição? Como explorar aí essa posição? E o Mikhail Tal vai para o lance fantástico aqui. Torre em H4. Esse lance aqui exclama, porque agora ele está querendo dobrar aqui as torres na coluna H. Vai explorar agora a coluna semi-aberta. A partida seguiu com bispo em E6 e agora cavalo aqui em E2 pelo Mikhail Tal. Olha que legal. Aqui tem um princípio, né? Muitas vezes a gente está numa posição, a gente deve se perguntar, deve ter o hábito de se perguntar qual peça não está dando tudo que pode, né? E aqui a gente vê que realmente esse cavalo, ele não está fazendo muita coisa no tabuleiro, ele não está dando tudo que ele pode. Ele vai ficar muito mais feliz aqui em F4. Aqui em F4 ele ataca o bispo, faz pressão aqui em G6, o peão está cravado. Não, no momento não está cravado, mas na hora que dobrar as torres, o peão de G6 fica cravado, o peão de H fica cravado, né? Não vai mais poder proteger em G6, senão está caindo em H8. Então esse cavalo ficará muito mais feliz em F4. Por isso, cavalo E2 aqui pelo Mikhail Tal, rei F7. Cavalo em F4 e agora torre de A em E8, colocando mais uma proteção aqui no bispo. A partida seguiu com torre de D em H1 e o Mikhail Tal, pouco a pouco aqui, né, vai ficando com uma posição melhor, vai ficando com mais espaço. Agora existe uma pressão aqui no ponto de H7. A partida seguiu com cavalo em F8, agora o cavalo ajudando a proteger em H7. E agora o Mikhail Tal, o que jogar? Né? Agora, seguindo aquele princípio, né? O cavalo aqui, esse cavalo de F3 também não está muito feliz aí, não está fazendo muita coisa. Então o que jogar?
O Mikhail Tal vai para um lance difícil de encontrar, muito difícil de encontrar, cavalo G1, né? São lances que são difíceis, a volta do cavalo em geral é um lance muito difícil de achar. E a ideia dele é vir exatamente para E2 e manobrar e depois colocar o cavalo aqui em F4. Legal demais, jogando de forma extremamente posicional aqui Mikhail Tal. A partida segue com bispo C8, cavalo de G em E2, rei G8 e agora rei D2, melhorando aí a posição do rei. Bispo em E5. Olha que legal esse lance aqui do Frank Reinemer, né? Ele entrega o bispo aqui, as brancas podem capturar, o Mikhail Tal pode capturar esse bispo, mas ele prefere não capturar aqui. Por quê, né? Se o Mikhail Tal tivesse capturado aqui o bispo, estaria vindo D por E5, olha essa estrutura de peões aqui das negras, teria consertado a estrutura de peões aqui das negras, viria com o tempo sobre o cavalo, né? Aí o cavalo ia ter que sair daí, por exemplo, o cavalo G2 e tá vindo E4 e o bispo não tem mais casa, né? Tudo bem, dá pra jogar, ainda assim a posição do Mikhail Tal é muito boa aqui, dá pra seguir agora, o cavalo ganha casa de D4 e tudo mais, né? As pretas vão recuperar a peça, mas as pretas vão soltando um pouco mais o jogo, podem ter algum contra-jogo, né? Então o Mikhail Tal não captura o bispo e simplesmente segue com um lance fantástico aqui da posição. Ele segue com o lance G4, olha que bonito isso, né? Aqui o Mikhail Tal tá tentando abrir a posição para jogar mesmo em cima de G6, já que o peão de H tá cravado. Ah, mas o cavalo também tá defendendo, mas o bispo também tá atacando, né? Então o Mikhail Tal quer abrir aí agora a posição. A partida seguiu com bispo por F4, capturando o cavalo, cavalo por F4 e agora torre aqui em E7, colocando mais uma proteção aqui em H7, né, segurando toda a posição. A partida seguiu com G por F5, bispo por F5, bispo por F5 e G por F5. E aí, finalmente, o Frank Reinemer conseguiu trocar umas peças, parece que vai aliviar tudo. Só que o Mikhail Tal segue agora de maneira firme aqui, primeiro com torre H6. E olha só, Mikhail Tal vai tentar explorar essa estrutura danificada de peões aqui do Frank Reinemer. Então o peão de D6 virou um alvo na posição. Além disso, torre H6 fixa o outro peão em H7. Esse peão não pode sair daí. Então o peão de D6 está atacado. Torre G7 foi jogada aqui pelo Frank, contra-atacando o peão de G5. Temos torre por D6, torre por G5 e agora torre D8. Olha que lance sensacional do Mikhail Tal, cravando aqui o cavalo. A partida seguiu com rei em F7. E agora, qual que era a ameaça aqui do Mikhail Tal, né? O Mikhail Tal tá ameaçando capturar, né? Simplesmente capturar o cavalo, jogar com o cavalo em E6, dando um cheque e capturando a torre na sequência vai ganhar uma peça, né? Então aqui o Frank Reinemer não pode deixar isso, o Mikhail Tal tá ameaçando, além de tudo tá ameaçando o cavalo E6 de qualquer maneira, né? Atacando aqui a torre, atacando o cavalo, então tem duas ameaças aí já sérias na posição, portanto rei F7 evitando essas ameaças. E agora a torre B8, olha só, mais uma vez colocou a torre pela fileira do fundo e está atacando essa estrutura de peões pela base. Esse é o Mikhail Tal posicional. A partida seguiu aqui com torre em G7. Esse lance visa tentar proteger aí a posição depois de torre por B7 jogar rei G8 e a torre vai estar defendendo pelo menos lá em A7. O Mikhail Tal segue aqui de maneira brilhante com torre H6. Olha isso, que lance posicional de esmagamento, né? Mais uma vez fixando o peão aqui em H7. A partida seguiu com rei em G8, agora a torre está protegendo, mas aqui cavalo em E6 pelo Mikhail Tal, atacando o cavalo que está cravado. E aqui atacando a torre também, forçando a resposta, torre por F7. E agora uma sequência incrível do Mikhail Tal. O lance F4, parando o peão da coluna F. A torre está paralisando o peão da coluna H. A torre de F7 não pode se mover, ela não pode vir para F6, senão a torre captura. Ela não pode sair daí para qualquer outra casa, senão está caindo aqui em F8. O rei não consegue se mexer, a torre de H8 está presa, ou seja, as pretas estão em zug-zwang, qualquer lance perde aqui. Fantástico, né? Fantástico, a partida seguiu ainda com A6 e depois de A3... o Frank Reinemer abandonou aí a partida. Bonito, né? Você fazer A3 e o cara abandona, né? Mikhail Tal aqui esmagou o adversário, esmagou. É bonito quando isso acontece e a gente tem uma igualdade material, né? Mas a gente tem uma posição totalmente ganha, mesmo com a mesma quantidade de material, né? Então o Mikhail Tal nessa partida realmente mostrou um primor posicional aí, jogou o estilo de Karpov aí, né?
e foi lá... criou fortaleceu a casa de H6, né, o peão lá em G5, a dama em F4, depois brigou ali na coluna H, dobrou as torres, se infiltrou, foi atrás da base da estrutura de peões do adversário, né, manobrou os cavalos ali para poder melhorar a atividade dos cavalos que não estavam fazendo muita coisa, colocou cavalo E2, cavalo F4, depois a volta do cavalo para G1 e cavalo para E2. Sensacional, simplesmente sensacional a partida de Mikhail Tal, né? Ele era um jogador com muitos sacrifícios, é verdade, mas ele também conhecia os elementos posicionais do jogo de xadrez, também conhecia, tem finais maravilhosos do Mikhail Tal, né? Então ele era um jogador assim completo, né? A gente não chega a dizer que ele era um jogador do tipo Spassky, Universal e nada disso, porque realmente o Mikhail Tal ele tinha uma predominância do estilo mais tático, mas isso não quer dizer, né? Esse vídeo é para isso, isso não quer dizer que o Mikhail Tal não sabia jogar de forma posicional. Aliás, pessoal, o contrário também é verdadeiro. Se você pegar jogadores posicionais como Karpov, por exemplo, mas o Karpov é posicional. Ele é extremamente tático também. O que ele sabia calcular, o que ele tinha de não está escrito no gibi, né? Só que simplesmente ele escolhia outras linhas mais sólidas, mais e tudo mais. Ele jogava com sutilezas, né? Ele realmente era um artista, um poeta, Karpov, né? Então era um outro estilo, mas o Karpov é posicional, então ele não sabia a tática. Sabia muito, muito. Pessoal, campeão mundial, né? Não tem como alguém chegar a ser campeão mundial se não é bom em tudo, né? Tem que ser bom em tudo para ser campeão mundial. Tem que ser bom de abertura, tem que ser bom de estratégia, tem que ser bom de tática, de cálculo, de finais, senão não chega lá, né? E aqui a gente tem essa pérola de Mikhail Tal, essa pérola posicional de Mikhail Tal. Tá bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!